Fala, fala pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo completo de como sair de uma base de dados como essa aqui que tá na sua tela até um dashboard como esse, com gráficos totalmente dinâmicos que com certeza vai impressionar todo mundo que você mostrar isso aqui. Então, fica comigo até o final e vamos lá. Muito bem, vamos lá então. O primeiro passo, que é muito importante quando você vai fazer um dashboard, é analisar a sua base de dados. Quais informações que você tem para você conseguir construir uma análise, você conseguir construir aí um material. Então vamos analisar um pouquinho o que nós temos aqui de informações. Então nessa base de dados que a gente recebeu, a gente tem aqui a matrícula, o curso, idade, período, nota média e sexo, tá? Então essas são as nossas informações que nós temos aqui. Com essas informações, pensa um pouquinho, o que a gente pode fazer de análise delas, tá? Então, a primeira delas aqui, eu acredito que a gente pode falar quantos alunos por curso nós temos, tá? Então, é uma primeira análise. Quantos alunos por curso nós temos, tá? Uma segunda análise aqui, eu acho que a gente pode apresentar um pouquinho de qual que é a nota média, tá? Por curso que nós temos. Então, nota média por curso. Eu acho também, sabendo que a gente tem aqui a idade, qual que é a distribuição de alunos, né, de acordo com uma faixa de idades. Então, vou colocar aqui idade por alunos, tá? Então, uma outra análise. Eu acho que também seria interessante a gente apresentar aqui, sabendo, né, que a gente tem as notas médias deles, quantos alunos que estão aprovados e quantos que estão reprovados, tá? Então, alunos aprovados e reprovados. E por fim, eu acho que seria interessante a gente colocar aqui quantos homens e mulheres que a gente tem por curso. Tá? Então, separar aqui sexo por curso. Ok? Vamos lá então. Primeiro, a primeira perguntinha aqui. Quantos alunos por curso nós temos? Para a gente saber isso, o que a gente precisa de informação? Primeiro, a gente tem que saber aí, né, ter a listagem de quantos alunos diferentes que a gente tem e quais cursos que eles fazem, né? Então, com a informação aqui, né, que a gente tem que cada linha é um aluno diferente, né? E na coluna B aqui a gente já sabe o curso deles, então sim, a gente consegue fazer uma contagem de quantos alunos por curso. Então, primeira pergunta aqui, ok. A segunda, a gente tem a nota deles, então basta a gente conseguir fazer uma média, tá? Uma média da nota média por curso, tá? Então, ok, a segunda aqui a gente também consegue fazer. A idade por aluno, a gente consegue muito bem aqui, devido, né, a gente ter aqui a nossa coluna de idade, distribuir aí quantas pessoas estão em cada idade. Então, também conseguimos responder. A quarta pergunta, alunos aprovados ou reprovados. A gente consegue mostrar isso? Tá? Então, da forma que a gente está com a nossa base hoje, não, a gente não consegue. Por quê? Porque ainda falta qual a informação? Falta a gente saber aqui qual aluno que está aprovado e reprovado. Vamos lá, né? Esse primeiro aluno aqui, ele está com uma nota de 9,17. Ele está aprovado ou está reprovado? Então, ele está aprovado, tá? Consideramos aqui que a nossa nota média, tá, dá para passar, então a nota é 6, tá? Então, vamos considerar que 6 é a nossa nota média para conseguir estar aprovado, tá? Então, esse aluno que tirou 9,17, sim, ele está aprovado. Agora, imagine esse daqui de baixo aqui que tirou 5,91. Ele está aprovado ou está reprovado. E para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui em cada um deles aprovado, aprovado. Não, a gente vai fazer uma função onde a gente vai reconhecer se essa nota que está aqui, ela vai ser maior do que 6, tá? Então, esse aluno ele vai estar aprovado. Se ela for menor do que 6, esse aluno está reprovado. E para fazer essa função, qual função que a gente vai utilizar? Tá? A gente vai utilizar a função C. Qual o objetivo da função C, tá, pessoal? A função C ela é dividida em três partes. Basicamente, são três partes. Primeiro, ela faz um teste. E segundo, ela fala, se o teste for verdadeiro, retorna alguma coisa para a sua célula. Se o teste for falso, ela retorna outra informação para a sua célula. Neste caso aqui, qual que é o teste que a gente tem que fazer? A gente tem que reconhecer
se essa nota média ela é maior ou igual a 6. Então, o nosso teste vai ser esse, ok? Então, vamos começar aqui a digitar a nossa função. Então, a gente coloca igual na célula SE, tá? Então, é a função C. Clica aqui no Tab, você já entrou na sua função. Então, como que você sabe se você entrou na função? No momento que você clicou Tab aqui, e ele aparece aqui a função, tá? E aparece aqui os nossos testes, né? As nossas critérios aqui que a gente tem dentro dessa função, tá? Então, primeiro aqui, ó, teste lógico. Então, qual que é o nosso teste? O nosso teste é se essa nota, tá? Então, essa nota aqui, clicando na célula, for maior ou igual a 6. Então, se a nota do aluno for maior ou igual a 6, se isso aqui for verdadeiro, o que acontece? A gente tem que receber aqui nessa célula que ele está aprovado. Então, aprovado. Tá? Então, se ali o teste for maior do que 6, aprovado. E se ele for menor do que 6, então esse aluno ele está reprovado. Fecha aspas e fecha parênteses. Então, sempre que você for colocar um texto dentro de uma função no Excel, é muito importante você colocar aspas, tá? Para o Excel conseguir reconhecer que isso ali é um texto, tá? Então, a gente deixou aí aprovado e reprovado em aspas, ok? Clicou no Enter, aprovado. Então, o 9.17 ele é maior do que 6, então, consequentemente, ele está aprovado. Como que a gente faz agora para arrastar essa fórmula? Eu posso vir aqui no cantinho e arrastar para baixo, tá? Ou eu clico aqui na célula e dou um duplo clique no cantinho direito da célula. Duplo clique, ele já vai automaticamente arrastar aqui a minha função até no final. Como que eu vou saber se está até no final? Então, aqui um atalho. Para você conseguir mover, né, dessa célula que você está selecionado até a última célula que tem alguma coisa escrita, tá? Que tem alguma coisa que não seja vazia, você clica no Ctrl e flechinha para baixo. Ctrl, flecha para baixo, você desce até a sua última célula não vazia, então a sua última célula preenchida. Então aqui a gente consegue ver que a gente veio até no final aqui, onde finaliza aqui as nossas informações, então são 739 aqui informações que nós temos, então a gente fecha aqui com a nossa função, ok? E agora, Gabriel, como é que eu vou subir para cima? Eu não vou vir aqui arrastar para cima, então agora a gente clica no Ctrl e flechinha para cima, tá? Então Ctrl para baixo a gente desce até o final, Ctrl para cima a gente sobe até em cima. Então aqui eu vou colocar um título que vai ser status, tá? Então qual que é o status de cada aluno? Ok? Beleza, então. Então a gente já tem aqui basicamente toda a nossa base 100% pronta para a gente conseguir fazer as nossas análises aqui. Muito bem. Então para a gente conseguir fazer uma análise, tá, dos nossos dados aqui, a gente vai utilizar uma tabela dinâmica, pessoal. Então vamos lá. A gente tem várias formas aqui de montar essa tabela dinâmica. Primeiro, eu posso clicar em qualquer célula aqui do Excel, vir aqui em cima, né, no menu Inserir, e a gente vem aqui em Tabela Dinâmica. Clicando aqui, o que vai aparecer para mim, tá? Vai aparecer que o meu intervalo ele vai da aba, aqui ó, aba Base de Dados, ó, Base de Dados, então da minha aba Base de Dados, da célula A1, então célula A1, que é essa daqui de cima, até a minha célula G739. Então, G até lá naquela última que a gente foi agora há pouco. Tá? Então, aqui basicamente o que acontece? Eu estou limitando a minha tabela dinâmica a somente esses nossos dados que nós temos aqui. Então, se amanhã vir um novo aluno, por exemplo, de um curso de engenharia química e eu quiser adicionar ele na linha de baixo, quando eu for atualizar as minhas tabelas dinâmicas, essa informação a gente não vai ter ela, tá? Por quê? Porque a gente limitou, né, que a nossa tabela dinâmica ela vai da linha 1 até a nossa linha 739. A gente não vai além disso. O que eu posso fazer aqui, então, para conseguir sempre estar utilizando essa minha base de dados, sempre que vir um novo aluno, está colocando aqui a informação deles. Então, clique em cancelar. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a coluna inteira. Como que eu faço isso? Então, aqui na letrinha onde tem o G, você clica, tá? Clicou e arrastou para a esquerda. Então, clica aqui com o botão esquerdo e arrasta para a esquerda. Então, eu selecionei
toda a minha coluna, da linha 1 até a última linha que a gente tem aqui no Excel, ok? E agora sim eu clico, né, aqui dentro do nosso menu inserir, na tabela dinâmica. Olha o que aconteceu. Agora ele aparece tabela, base de dados, né, que é a nossa aba base de dados, da coluna A à coluna G. Então, da coluna A à coluna G, ele seleciona todo aquele nosso intervalo. Então, todas as linhas que a gente tem dentro desse período. Ok? E aqui você tem outra escolha dentro da tabela dinâmica. Você pode criar uma nova planilha, então, criar uma nova aba, tá? Ou você cola ela em um local existente. Então, digamos que você já tinha feito ali uma aba com tabelas dinâmicas e você quer colar dentro daquela nossa aba lá. Então, tu clica aqui em planilha existente e clica aqui, tá? Vai na sua aba e seleciona o local onde você quer deixar essa tabela dinâmica. No nosso caso aqui, eu vou criar uma nova aba. Então, eu vou criar uma nova planilha. Então, eu flego nova planilha e dou um OK. Legal. Então aqui, pessoal, a gente já criou então uma tabela dinâmica. Quando a gente cria uma tabela dinâmica, o que aparece aqui de informação para nós? Aparece aqui, né, no nosso ladinho direito o campo da tabela dinâmica, onde a gente tem aqui em cima todos os títulos, tá? Os títulos que a gente tem na nossa base de informações. Aqui, né, no quadrantezinho de cima, né, da superior esquerdo, a gente tem os filtros. Então, tudo que a gente quer, digamos, filtrar de informação, a gente tem aqui. Né? Abaixo, a gente tem as nossas linhas. No canto superior direito, nós temos as colunas da tabela e abaixo os valores. Okay? Então, primeiro, qual que era a nossa primeira pergunta que a gente tinha feito aqui? Quantos alunos por curso nós temos? Concorda comigo que se em cada linha, né, em cada linha aqui da nossa tabela, da nossa base, a gente tem um aluno diferente e em todos eles eu estou repetindo o curso, né, o curso que essa pessoa faz, se eu fizer uma contagem, né, de todas as vezes que se repete engenharia química, de todas as vezes que se repete engenharia civil, todas as vezes que se repete engenharia mecânica, eu estaria automaticamente fazendo uma contagem de quantos alunos eu tenho por esse curso. Concorda com isso? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Né? Na nossa tabela dinâmica, eu vou vir aqui onde fala curso, tá? E eu primeiro, eu vou arrastar ele para a linha. Por quê? Porque agora a gente tem aqui, ó, a nossa informação do curso por linha. A gente montou ali todos os cursos que nós temos na nossa base de dados. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o curso novamente e eu vou arrastar ele aqui para valores, tá? Valores. Quando eu faço isso, olha aqui que apareceu. Apareceu contagem de curso. Clique aqui, ó, nessa flechinha para baixo aqui, ó, e vai em configurações de campo. Tá? Então, para a gente entender o que esse valor aí acabou de criar, o que ele está fazendo, tá? Quando a gente arrasta, tá, um título para essa nossa abinha ali de valores, ali ele pode fazer diversas operações matemáticas, tá? Neste caso aqui, como dentro, né, da nossa coluna cursos, a gente tem somente palavras, né, somente textos, ele automaticamente ele reconheceu que era para fazer o quê? A contagem de quantas vezes que se repetia o curso aqui, digamos, de administração, tá? Então ele automaticamente ele fez essa contagem. Agora, imagina que a gente arrastou ali, ó, uma coluna que tinha vários números, tá? Quando a gente arrasta, o que que a gente pode fazer? A gente pode somar, tá, todos aqueles números que aparecem, digamos, por curso. A gente pode fazer uma média, a gente pode achar o máximo, o mínimo, fazer um produto. Enfim, a gente tem diversas opções matemáticas, tá? Neste caso aqui, a gente queria fazer o quê? Era justamente fazer uma contagem de quantas vezes ele se repetia para justamente a gente conseguir fazer o quê? A gente conseguir descobrir quantos alunos que a gente tinha naquele curso. Ok? Então, certinho. Então, a primeira aqui pergunta, ela já está respondida, tá? Qual que é a nossa segunda pergunta? Qual que é a nossa nota média por curso? Então, nota média por curso. Para isso, a gente vai fazer uma nova tabela dinâmica. Agora, para a gente descobrir qual que é a nota média de cada um dos cursos. Como que eu posso fazer isso?
tá? Eu tenho agora duas opções. Ou eu venho aqui e faço da mesma forma que eu fiz com a outra, eu seleciono a minha coluna e arrasto para o lado, venho aqui no nosso menu inserir e em tabela dinâmica, ou você simplesmente pode vir aqui na aba esquerda, que é essa aqui, ó, você vem aqui, seleciona toda ela, dá um Ctrl C e cola ao lado, tá? Neste ponto, quando você for fazer esse tipo de análise, eu só peço que tome muito cuidado. Por quê? Para não ter nenhum tipo de filtro, tá? Para ver como que está aqui as suas informações, para você não acabar colando algo de forma errada, tá bom? Legal. Então a gente já está com a nossa segunda tabela dinâmica que está aqui, tá? E agora nessa daqui a gente vai fazer o quê? Vai descobrir a nota média por curso. Então, o que que eu vou fazer, tá? Eu já tenho aqui os cursos, que é a primeira informação que a gente precisa, tá? E a segunda informação é a nota média. Então, para isso, eu vou pegar essa contagem de curso, clico nela e arrasto para cima. Então, eu tirei essa contagem. Eu quero fazer o que? A média da nota. Então, eu vou vir aqui onde fala nota média, e eu vou arrastar aqui para valores. Olha o que aconteceu. No momento que eu arrastei para valores, ela fez o quê? Ela automaticamente ela identificou que na coluna nota média ACUM a gente tem valores. Então, com isso, a nossa tabela dinâmica ela sugeriu para nós fazer uma soma. Fazer uma soma que a gente quer fazer? Não. A gente não quer fazer uma soma. A gente quer fazer uma média das notas médias. Então, o que que a gente faz agora? A gente vem aqui no valor, clica com o botão esquerdo aqui, né? E vem em configurações do campo de valor. E aqui onde está ligado soma, a gente vai clicar aqui em média. Então, ó, média de nota média acumulada. Clica no OK. Agora sim, ó, tá vendo que apareceu todas as notas médias? Então, nada acima de 10, né? Nenhum número estranho. Então, ele basicamente aqui está aparecendo agora que sim, a gente está com a informação correta. Ok? O que que eu posso fazer então para tirar ó, essa. Tá vendo que a gente está com diversas casas decimais aqui? Então aqui, ó, eu gosto de sempre de selecionar todos esses nossos números aqui. Eu venho no menu Página Inicial, onde fala aqui Geral. Eu clico e eu deixo aqui em Número. Quando eu coloco o número, ele sempre vai vir e deixar duas casas decimais, tá? Então, selecionei e vim aqui em Número e ele já deixou duas casas decimais. Gabriel, eu quero deixar três casas decimais. Seleciona aqui, ó, e aqui, ó, onde a gente tem esses dois botões, a gente consegue aumentar as casas decimais ou reduzir, né, ou diminuir as casas decimais. Se quiser três casas, clica no da esquerda. Se quiser duas casas aqui no da direita, tá bom? Então, é uma outra forma de como você consegue controlar, tá, as suas casas decimais. Legal? Vamos então para a nossa terceira pergunta. Qual que é a idade média por alunos? Desculpa, qual que é a idade por alunos? Idade por alunos. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir, tá? Voltar para cá. Vou fazer, né, o mesmo ponto aqui. Vou copiar a nossa tabela dinâmica, dar um Ctrl C. Vim aqui do ladinho, dar um Ctrl V. Beleza. Para isso, tá? O que que a gente vai precisar aqui de informação? Então, primeiro, a gente quer saber aqui o curso. Nessa pergunta de idade, tá? Quantas pessoas que a gente tem em cada uma daquelas idades, a gente não precisa, tá, dessa nossa informação aqui. Então, eu vou clicar aqui em mostrar lista de dados. Onde falar curso, eu vou clicar, arrastar para cima. Onde falar nota média, eu vou clicar e arrastar para cima. Ok? O que que é interessante para mim aqui? É interessante idade, então eu vou clicar em idade e arrastar em linhas. Então agora eu tenho todas as idades que aparecem para mim. Então 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, tá? Então eu tenho todas as idades aqui. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer uma contagem de quantas vezes que a idade se repete lá na minha base de dados. Então agora eu vou fazer uma contagem de quantas vezes que ela se repete. Como que eu posso fazer isso? Eu venho aqui aonde fala idade, clico nela e arrasto para valores, tá? Então, olha, mais um cuidado. Quando a gente fez isso, o que que aconteceu? A tabela dinâmica novamente, ela reconheceu que
valores, tá? Lá na nossa coluna idade, e ela veio aqui e fez uma soma, tá? Mas você não quer fazer uma soma, você quer fazer uma contagem. Então, para isso, clica de novo, tá? Configurações do campo de valor, e você vem em contagem. Clica aqui em contagem. Ok. Aqui, então, apareceu, né, que 19 anos a gente tem 121 alunos, com 20 anos a gente tem 94, com 21 a gente tem 101, com 22 a gente tem 101, então aí vai, tá? Então a gente já fez a contagem de quantos alunos que a gente tem, ok? E agora, é interessante nesse caso aqui você ter casas decimais? Não, não vejo que é interessante você ter casas decimais, porque a gente tem um valor, um número inteiro, tá? Então, até para reduzir um pouquinho esse número, o que eu vou fazer aqui? Seleciono então os meus números, venho aqui no menu página inicial e aqui na nossa lista eu venho em geral. Então, quando eu venho em geral, ele automaticamente ele tira aí todas as casas decimais que eu tenho e deixa unicamente aqui os números inteiros. Ok? Então, beleza. A pergunta 1 respondida, a 2 respondida, a 3 respondida. Vamos lá para a nossa pergunta 4. Aqui a gente fala o quê? Quantos alunos aprovados e reprovados por curso, tá? Vamos lá, complementar aqui a nossa pergunta. Por curso que nós temos, tá? Então, para isso, eu volto aqui nas nossas tabelas. O que eu vou fazer agora? Eu vou novamente só copiar por aqui. Então, eu vou dar um Ctrl C, colar aqui do ladinho. Como eu quero saber quantos alunos aprovados e reprovados por curso eu tenho, a idade já não é mais interessante, então eu tiro a idade e tiro aqui a idade. O que vai ser legal? Vai ser legal a gente saber o curso. Então, eu vou arrastar aqui curso para as linhas. Então, eu vou ter os cursos nas linhas. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou arrastar aqui ó, o meu status, que seria aí a palavrinha aprovado e reprovado, para a minha coluna. Então, ó, eu vou arrastar para a minha coluna. Então, o que vai aparecer aqui automaticamente? Ó? Vai aparecer os meus cursos e aqui aprovado e reprovado. E como que eu faço agora a questão dos valores, tá? Os valores, eu vou vir aqui em status e eu vou arrastar para valores aqui embaixo. Então, ele está fazendo o quê? Ele está vindo aqui fazendo assim, ó, a contagem de quantas vezes aqui, ó, aprovado se repete no curso de administração. Então, a tabela dinâmica ela está basicamente fazendo essa conta. Quantas vezes reprovado, tá, se repetiu aqui no curso de engenharia civil? Então, é essa análise que a tabela dinâmica está fazendo. Ok? Então, está pronto, né, nossa quarta pergunta. Indo para a nossa última pergunta, seria então sexo por curso. Acho que dá para colocar, digamos, sexo por geral, né? De forma geral. Sexo geral, é o quantos homens e mulheres temos. Vou colocar assim, quantos homens e mulheres temos. Acho que fica mais clara aqui a nossa pergunta. Ok? Então, para isso, eu vou vir aqui, vou copiar de novamente a nossa tabela dinâmica, vou dar um puladinho aqui, colar a nossa tabela dinâmica. É interessante agora eu saber quantos alunos que estão aprovados e reprovados? Não é interessante. Então, clica aqui, arrasta para cima, clica, arrasta para cima. Eu preciso saber do curso? Não. A gente só quer saber quantos homens e mulheres tem, independente do curso. Então, tira o curso também. Eu vou fazer o que aqui? Ó? Eu vou vir em sexo, arrasto para a linha. Então, agora eu tenho homem e mulher. E eu vou vir aqui e vou jogar para os meus valores. Por quê? Porque agora eu vou ter a contagem de quantas vezes que se repete homem e quantas vezes que se repete mulher. Tá? Então, está pronta a minha tabela dinâmica aqui. Ok? Então, dentro né, da nossa base de dados, as 5 perguntinhas que a gente precisava fazer, a gente já respondeu. Então, ó, a gente tem aqui ó, a nossa. Eu vou até escrever aqui, ó, tabela 1. Aqui a nossa tabela 2. A gente tem a tabela 3. Tabela 4. E a nossa tabela 5. Então, a gente já está aí basicamente com as informações das perguntas né, que a gente fez lá atrás na base de dados. E agora? Agora, pessoal, a gente vai primeiro focar em todo o visual tá, do nosso dashboard
e depois disso a gente vai construir aqueles gráficos, tá? Considerando essas tabelas dinâmicas e depois a gente vai pegar e vai colar lá no nosso dashboard, ok? Aqui, ó, só para ficar melhorzinho, onde fala planilha zoom, eu dou um duplo clique e eu vou escrever aqui tabelas dinâmicas, só para ficar diferente aí, né, a nossa aba ficar mais fácil de identificar. Eu vou clicar aqui, ó, nesse maisinho, ó. No momento que você clica nesse maisinho, bom, eu crio uma nova aba, que aqui vai ser onde a gente vai estar construindo o nosso dashboard. Então aqui eu vou colocar dashboard, ok? Beleza. Primeiro, tá? Para a gente conseguir aí ter uma noção do espaço que a gente tem dentro da tela, tá? Para conseguir estar desenhando ele, eu gosto aí de primeiro preencher todas as células visíveis, tá? Na tela que a gente tem. Para isso, o que eu posso fazer aqui, tá? Quando eu quero limpar todas as informações, eu posso vir aqui e primeiro excluir, tá? As linhas de grade. Então eu tiro aqui as nossas linhas. Eu posso tirar nossos títulos, que seria basicamente essa parte que está aqui. Tá? E eu tiro a minha barra de fórmulas, que seria isso aqui, ó, minha barra de fórmulas, ok? Para fechar, o que eu posso fazer? Ó? Aqui em cima no cantinho, tá? Lá em cima no cantinho, eu clico e eu venho em ocultar automaticamente a faixa de opções. Então, olha o que aconteceu. Eu simplesmente limpei todo o meu Excel. Com isso, ó, a gente consegue ver aqui ó, que tem as fórmulas, só que a gente não tem ainda aquelas linhas, tá? Mas eu posso vir aqui, clico na primeira e arrasto aqui ó, até no final. Tá? Então, eu basicamente aqui, ó, selecionei todo o espaço disponível para a gente estar desenvolvendo aí o nosso dashboard. Eu clico aqui em cima nesses três pontinhos, eu venho no menu inicial, e aqui ó, eu vou pintar, tá? Vou pintar toda ela, tá? Com esse amarelinho. Então, a primeira parte que eu fiz foi isso aqui, ok? Legal. Agora eu vou vir aqui, eu vou voltar com ela de novo. Então, clico aqui na faixa de opções, mostrar guias e comandos. Então, voltei, vou vir aqui em exibir, vou mostrar de novo os títulos, vou mostrar a barra de fórmula, tá? Legal. Então, eu já recuperei todas as minhas informações. O que eu posso fazer aqui de diferente, tá? Eu vou vir aqui, ó, no zoom, eu reduzi agora um pouco o meu zoom, tá? Então, só para eu ter uma noção aqui de onde está preenchido, e depois a gente retorna para o zoom número 100. Primeiro, pessoal, eu vou vir aqui, ó, para dar um toque diferente, ó, pode ver que a gente fez aqui nessa outra aqui, ó, a gente fez essa linhazinha branca aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, ele dá um toquezinho diferente. Como que eu posso fazer isso, tá? Aqui, ó, na primeira, na, a última célula que eu fiz, eu vim aqui, ó, seleciono toda a minha coluna e bem do ladinho aqui, quando a gente passa o nosso mouse e ele forma essa cruzinha, quando eu clico com o botão esquerdo aqui, ó, e arrasto para o ladinho, ó, tá? Ela já fica uma coluna menor. Eu venho em página inicial e eu pinto aqui em branco. Tá? Então, Gabriel, mas não mudou nada para mim, porque o resto tá tudo branco. O que eu faço então? Eu clico na outra coluna aqui, que é a coluna V, que é a coluna do lado. Clico nela. E agora, com outro atalho, eu vou selecionar todas as minhas colunas que eu tenho do lado direito. Então, Ctrl, Shift, então segura, Ctrl, Shift, flechinha para o lado. Ctrl, Shift, flechinha para o lado. O que ele fez? Ele veio lá da coluna V, que eu selecionei, e foi até a nossa última coluna do Excel. Então, ele selecionou tudo. E agora? Agora eu clico com o botão esquerdo em qualquer parte aqui de cima, qualquer coluna aqui, botão direito, tá? Botão direito, e vem ocultar. Então, eu ocultei. Tá vendo que agora ficou tudo aqui, ó, pretinho, tudo escuro? Então, eu ocultei as outras colunas. E eu estou agora somente com essa daqui. Legal? O que eu posso fazer agora? Então, ao invés de eu vir aqui na primeira coluna e fazer a mesma coisa, eu simplesmente posso vir aqui, selecionar, tá, a minha coluna U, e eu venho aqui e eu colo na coluna A. Então, vim aqui, colei na coluna A. Ok?
Posso fazer a mesma coisa aqui na nossa primeira linha. Então, eu seleciono a minha linha como um todo, deixo ela em branco, tá? Aqui eu posso reduzir um pouquinho mais ela. Reduzir para ficar tão grande aqui. Eu seleciono ela novamente, dou um Ctrl C. E aqui na última, onde tem o amarelinho, eu dou um Ctrl V. Legal? Gabriel, e agora? Agora eu faço a mesma coisa. Ó. Eu vou fazer novamente aquele comando, porém, agora em vez de ir para a direita, eu quero ir para baixo. Então eu seleciono a minha linha como um todo, Ctrl Shift baixo. Então, o nosso segundo atalho, Ctrl Shift baixo, eu seleciono todas as linhas que eu tenho abaixo daquela primeira linha lá, tá? Então, clico com o botão direito, ocultar. Okay? Então, agora você já está basicamente aqui, ó, com a sua telinha, né, formada. Então, você já sabe aí, ó, toda a parte preenchida, onde você pode estar utilizando. E agora a gente pode estar começando aqui a inserir algumas outras formas, tá? Então, primeiro, tá? Vamos pensar aqui, ó. A gente está com 5 tabelas. Tá? 5 tabelas. Então, teoricamente, a gente precisaria arrumar 5 espaços aqui no nosso dashboard. Então, com isso, vamos começar aqui, ó, usando, tá, uma forma. Tá? Então, com isso, eu venho no nosso menu, inserir, onde fala aqui, ó, ilustrações. Eu venho aqui em formas. Tá? Formas. O primeiro que eu vou usar vai ser esse daqui, ó. É o retângulo com cantos arredondados. Então, menu inserir, ilustrações, formas e retângulo com os cantos arredondados. Clico nele e aqui, ó, vou pegar mais ou menos aqui, ó, eu vou clicar com o botão esquerdo e arrastar para baixo. Mais ou menos isso aqui. Então, aqui, ó, vai ser o nosso primeiro gráfico. Mas eu não quero deixar aqui nessa cor. O que eu posso fazer? Ó? Seleciona ele, vem aqui, ó, em forma de formato. Então, forma de formato. Vem aqui em preenchimento da forma, tá? E eu vou selecionar aqui alguma corzinha. Acho que eu vou pegar aqui, ó, esse cinza, tá? O contorno, eu vou retirar esse contorno. E eu vou colocar um efeito. Vem aqui no efeito, pré-definição. Eu vou selecionar esse terceiro efeito aqui, ó. Ele dá um toquezinho diferente, tá? Mas mesmo assim, ó, eu acho que ele está com uma cor muito pesada. Então está muito forte essa cor. Então clico nele com o botão direito. Eu venho aqui em formatar a forma. E onde fala aqui preenchimento, ó, eu vou abrir o preenchimento e eu vou trabalhar aqui na transparência dele. Ó. Então está com transparência 0. Eu vou reduzir aqui um pouquinho. Eu vou deixar aqui uma transparência 40. Vamos lá. Então, a gente está com uma transparência 40, mais ou menos aqui. Ok? Então, legal. Então, aqui é a nossa primeira informação. Agora, eu quero duplicar esse mesmo retângulo. Como que eu faço isso? Clica com o botão, clica aqui na nossa forma. E agora, com as teclas Ctrl Shift, Ctrl Shift selecionadas. Tá vendo que, ó, quando você clicou no Ctrl, mudou aqui o nosso cursor do mouse, ó. Clica no Ctrl, mudou. Por quê? Porque ele está entendendo que você quer fazer uma replicação, tá? Dessa forma aqui. E a gente usa o Shift para quê? O Shift ele vai basicamente nos direcionar, tá? Vai nos direcionar para aonde que eu vou arrastar essa nossa coluna aqui. Então o Shift ele direciona sempre em linhas. Ou ele vai arrastar para baixo ou para o lado, mas porém seguindo aqui tá, as mesmas linhas, tá? Que seriam essas linhas aqui do lado da forma. Então Ctrl Shift, clico e arrasto para baixo. Vou colocar mais ou menos aqui. Ok? Ok. E agora então para a gente fazer, né, terminar aqui, a gente tem mais duas, né, mais três informações que a gente tem que fazer. Então são 5 gráficos. Eu vou colocar um gráfico aqui em cima, o segundo aqui embaixo e falta a gente conseguir mais 3 formas, tá? Então clico na primeira aqui de cima, Ctrl Shift para baixo. Eu arrasto aqui para baixo. Tá? O que acontece? Aqui a gente vai ter que colocar 3. Para eu conseguir separar, tá? Respeitando aqui esse tamanho, o que eu vou fazer? Clicando aqui na nossa forma, que está aqui, vindo aqui em cima em forma de formato, tá?
Eu vou saber aqui, ó, qual que é a altura, tá? Essa informaçãozinha no canto. Qual que é a minha altura, que eu tenho dessa nossa forma aqui. E qual que é a largura. A largura aqui, ó, é 24,73. Então, vamos lá, 24. Se eu for precisar dividir em 3, é mais ou menos uns 8 centímetros, digamos assim, por cada uma delas. Então, eu vou vir aqui, ó, e eu vou colocar 8. Beleza. Então, 8. Ctrl Shift, arrasto para a direita. Ctrl Shift, eu arrasto para a direita. Então, 8 que a gente consegue ter esse espaçozinho no meio. Seleciona essa aqui, seleciona o Ctrl, seleciona a segunda e seleciona a terceira. Então, com o Ctrl, você consegue selecionar vários objetos, tá? Só você não pode arrastar ele. Então, clicar no Ctrl e clicar e arrastar. Porque se eu fizer isso aqui, ó, tá vendo? Ó, ele criou novas formas aqui. então, nesse que eu quero. Ctrl Z, eu desfaço, tá? O que eu acabei de fazer. Com ele selecionado, eu vou vir aqui nessa forma de formato aqui, ó. E tá vendo onde fala aqui alinhar? Eu clico e eu quero distribuir ele de forma horizontal. Então ele vai identificar aonde que está a minha forma do lado esquerdo, aonde está a minha forma do lado direito, e eu vou distribuir então as três de forma igual. Então, clicando ali, ó. Então, tá vendo que ele mexeu bem pouquinho, ó. Eu vou voltar. Tá vendo aqui, ó, o do meio? Cliquei aqui, distribuir de forma horizontal. Então ele distribuiu aqui para ficar certinho, tá? As nossas três informações aqui embaixo, ok? Eu vou selecionar todas elas de novo, ó. Selecionar aqui, aqui, aqui. Eu quero arrastar só um pouquinho para cima, tá bom? Legal. O que mais, tá? Vamos lá então para o nosso dash, para a nossa colinha aqui, para a gente ver o que mais que a gente fez. Eu vou fazer aqui, ó, para facilitar, eu vou clicar com o botão esquerdo, eu vou arrastar essa minha aba lá do ladinho do dash. E vai ficar mais fácil para a gente ver. Tá? Então aqui, ó, o que que a gente fez? A gente colocou o primeiro gráfico aqui em cima, o segundo e a gente abriu em outros três espaços aqui embaixo. Tá? Eu coloquei aqui uma imagem, coloquei aqui uma outra imagem, coloquei aqui em cima um título, tá? Os títulos dos gráficos e tudo mais. Como que a gente pode fazer agora? Agora vamos colocar essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui eu deixei ela disponível na última aba aqui, que seria a aba imagem, que é essa aba aqui, tá? Mas como que você consegue uma imagem como essa? É simples, tá? Esse caso aqui, acho que eu coloquei no Google mesmo, a prateleira com livros PNG, tá? Coloco PNG, porque ela já é uma imagem, fica mais fácil de você colar, tá? Então, com ela aqui, dou um Ctrl C, venho aqui na minha base, Dash, eu vou clicar aqui, ó, na linhazinha branca, porque quando eu colo aqui, algumas vezes, dependendo de como que é a, a imagem, pode ser que a sala fique em branco, tá? Então, vou colocar aqui, tá, os nossos livrinhos, aqui na parte de baixo, ok? O que mais que a gente pode colocar aqui, ó? Esse daqui eu vou colocar depois, tá? Mas aqui, basicamente, a gente tem aqui como um outro formatozinho, que esse aqui eu não peguei pelo Google. Eu vim aqui em inserir, em ilustrações, e eu vim aqui em ícones, tá? Ícones. Quando a gente tem aqui em ícones, espera carregar um pouquinho, mas aqui a gente também pode colocar diversos aqui, ícones, né, para a gente desenhar o nosso dashboard. Nesse caso aqui, eu devo ter colocado o aluno. É aqui, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, é essa imagem aqui. Clicando em inserir, ela já vai aparecer aqui no cantinho. Vamos arrastar aqui para o lado. Tanto também, né? Eu acho que é essa aqui, né? Ah, não, é outra. Era do outro ladinho que tinha lá. Novo, alunos. Alunos. Essa aqui. Inserir. Eu vou selecionar e vou excluir. Delete. Vou arrastar aqui assim. Legal. E agora? Agora, a gente vai começar a colocar os nossos textos aqui. Primeiro, eu vou vir aqui em inserir, tá? No menu inserir. Aqui no cantinho eu tenho texto.
Então, tá vendo aqui, ó, bem no finalzinho, ó, texto. Clica ali, a gente tem aqui a nossa caixa de texto. Tá? Clicando na caixa de texto, tá vendo que o nosso cursor aqui ele mudou? Então, ele tá com uma flechinha para baixo. Então, quando ele tá com essa flechinha para baixo, no local onde você clicar, ele vai abrir uma nova caixinha onde você pode estar escrevendo um texto. Tá? Aqui, eu coloquei lá no nosso dashboard anterior, Universidade Blue Black. Então, a nossa universidade, né? Então, eu selecionei essa caixinha de texto aqui. Então, selecionei ela. Vou aumentar aqui, tá? O nosso texto, para ele ficar mais ou menos assim. Tá? Eu posso vir aqui, ó, e dar alguns cliques até selecionar tudo. E também vir aqui e aumentar o texto. Eu posso deixar ele em negrito, como está aqui, tá? Caso eu queira aqui mudar a minha fonte, tá? Eu venho aqui, eu consigo alterar aqui a minha fonte. Vamos usar aqui a Rony, que dá para a gente usar ela, tá? Não só aqui como em todas as nossas outras partes. E, legal. Então, eu vou colocar o título, vou dar um Ctrl C. Aqui, ó, selecionei minha forma, Ctrl C, Ctrl V. Eu criei aqui uma nova caixinha de texto e eu vou nomear aqui, ó, qual que vai ser o gráfico que vai aparecer em cada uma dessas caixinhas, tá? No primeiro aqui, ó, no primeiro, eu tinha colocado com a informação, ó, estudantes por curso. Então, coloquei estudantes por curso, status de estudantes por curso, nota média, sexo e estudantes por idade. Então, vamos vir aqui no dashboard. Então, a primeira aqui seriam estudantes por curso. Ctrl C, Ctrl V, eu trago aqui para baixo. Ou, tá? Ou, quando você quer arrastar o texto no mesmo sentido, é aquele mesmo atalho. Ctrl, Shift, é, é, clica aqui, tá? Com o botão esquerdo e arrasta para baixo. Tá vendo? Ó? Eu tento colocar para o lado, ó, ele só me deixa ou ir reto para o lado ou ir reto para baixo. Então eu estou trazendo ele aqui para baixo. Aqui. Aqui eu vou colocar status dos alunos por curso. Ctrl C, Ctrl V. Arrasta aqui do ladinho. Aqui eu tenho idade por alunos. Clico, Ctrl Shift, clique e arrasto para a direita, tá? Aqui eu tenho sexo por aluno. Ctrl Shift, clique com o botão esquerdo, arrasta para o lado. Fazendo um pouquinho mais rapidinho aqui, acho que já pegaram mais ou menos como que é. E o último aqui, acho que a idade é aqui do ladinho, né? Aqui que seria a idade. Deixa eu voltar aqui e colocar a idade aqui. Idade por aluno. E aqui, na verdade, é nota média por curso. Nota média. Ok? Legal. Então, agora a base, ela tá basicamente toda ela pronta, tá? Só para a gente vir aqui e começar a colar, tá? Os nossos gráficos em si.